Nessa live eu vou te mostrar como utilizar os cascalhos de pedras naturais quando a gente faz as semijoias. Então eu vou mostrar durante a live 15 modelos de semijoias que eu fiz utilizando os cascalhos de pedras naturais. Então agora o pessoal está entrando e essa live vai ser como utilizar os cascalhos de pedras naturais para fazer as semijoias. E eu vou te mostrar durante a live 15 modelos diferentes que eu fiz utilizando os cascalhos. E o pessoal vai entrando, que bom, sejam bem-vindas, que beleza, sábado de manhã, quanta gente. Eu quero saber de onde vocês são, como é que estão as coisas por aí, se tem sol, se não tem sol, de que cidade vocês são, de que estado vocês são. Que bom, pessoal entrando. A Doris, o Marcel, Dulce, sejam bem-vindos. A Rochas entrou, que bom. Então hoje a nossa live vai ser como utilizar os cascalhos na produção de semijoias. E durante toda essa live eu vou te mostrar 15 modelos diferentes que eu fiz utilizando os cascalhos. Então sejam bem-vindos, bom dia, Bel Biju, sou de Manaus, ai que lindo, eu adoro a internet por isso, imagina, de Manaus e aqui eu estou em Porto Alegre, que coisa boa, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, olha que legal, que bom, por aqui chegando a primavera, né, Manaus possivelmente sempre é calor, sei que tem uma temporada de chuvas também, como é que tá por aí? Como é que tá o dia? Sou de Manaus, que beleza! De Recife, olha que bom! Nossa, a internet tem isso que é muito bom, né? A gente poder se conectar com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro, assim, num toque. De São Paulo, Isabel, bem-vinda. A Camille também bem-vinda. Camille, vou tomar meu chazinho aqui, porque eu começo a falar e acaba ficando um pouco rouca. Bem-vindo, pessoal, que bom! Então, hoje a nossa live vai ser como utilizar os cascalhos de pedras naturais para fazer as semijoias. E durante a live eu vou mostrar mais de 15 modelos que eu fiz utilizando os cascalhos. Então, sejam bem-vindas, esperando o pessoal entrar e já vamos começar. Bom dia, Camille! Que bom! Que beleza! Pessoas de várias partes do Brasil, muito bom. Pessoas de Manaus, Recife, Pelotas, uma beleza, que coisa boa. E eu vou começar então falando dos cascalhos. Bom dia, Cecília! Sejam bem-vindos, que eu já vi que tem homem também na live. Isabel também, bom dia, Isabel, seja bem-vinda. Bom, então aqui, vou começar falando, olha, de Curitiba, Cecília, que bom. Rita, bom dia, Rita, que bom te ver por aqui, ótimo. E hoje vai ter bastante conteúdo, bastante coisas que eu vou falar exatamente sobre os cascalhos, que às vezes eles são tão discriminados, né? E dá para fazer, bom dia, Isabel, e dá para fazer peças lindas utilizando os cascalhos das semijoias. Bom, o importante primeiro é a gente entender o que é o cascalho. Vocês devem conhecer, os cascalhos são essas pedras naturais, bem irregulares, que nós encontramos em fios quando a gente vai produzir as semijoias. Obrigada, Rita, muito obrigada pelo elogio, que tu adora o meu trabalho, fico muito feliz. E aqui, então, a gente tem os cascalhos. Os cascalhos existem praticamente em todas as pedras e eles têm uma coisa boa, que eles têm um custo bem baixo, ele custa muito barato. Então, Camille de Curitiba, que bom. Então vamos lá, pessoal. Aqui então, voltando para os cascalhos. Os cascalhos são pedras naturais e eles têm um custo muito baixo. Por quê? Porque quando as pedras vão ser lapidadas, por exemplo, uma pedra redonda em formato de moeda,
ou uma bolinha, ou uma pedra oval, o que que acontece? Na hora que a pedra é lapidada, sobra a lateral quando eles fazem o formato. Se ela era mais quadradinha, se eles fazem o formato redondo, sobra aqueles pedacinhos de pedra. E essas pedrinhas são os cascalhos, que no caso aqui para a gente trabalhar com semijoias, elas são furadas. E por isso que a gente consegue trabalhar. Em geral, a gente encontra para comprar os cascalhos em fios, e eles têm mais ou menos 80 centímetros de comprimento, então tem bastante pedra para trabalhar. São encontrados em cascalhos maiores e também o cascalho bem miudinho, tipo esse cascalhinho aqui de ametista. É bem miudinho se a gente comparar o tamanho com esses outros aqui. E todos são possíveis de serem usados, vai depender de como que a gente vai usar os cascalhos nas nossas semijoias. Então, o primeiro modelo que eu vou mostrar, eu trouxe 15 modelos para mostrar durante a live, é um modelo em que eu utilizei somente cascalho, não misturei outro tipo de pedra. Com exceção aqui na ponta, que eu coloquei um coraçãozinho para dar um acabamento. Então, ele é um colarzinho, que esse acabamento do coração pode ficar para trás. Espera aí que eu vou botar aqui. Eu trouxe um bustinho para parecer melhor. Então, ele tem um fechinho, que eu posso fechar o colarzinho e usar como gravatinha. Espera aí que eu vou fechar para ficar mais fácil, senão minha mão fica bem na frente. E esse é um dos modelos, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu adoro de trabalhar. Aqui, deu. Então, aqui, ó, esse modelinho, o modelo que eu usei praticamente só cascalho para fazer o colar, e na pontinha eu utilizei um coraçãozinho de ametista. Ele ficou muito delicado, e a vantagem é que pode usar tanto para frente quanto para trás. Se a pessoa quiser o colarzinho básico, ela usa assim, e o fechinho fica para trás. Isso é muito bom. Porque fica um colar bem versátil, também dá para ser usado como pulseira. E como é que eu utilizei, como é que eu fiz esse colar? Eu utilizei a técnica de amarração com fio de metal, que é uma técnica que é usada na joalheria, ou também chamada de nó de joalheiro. E isso faz com que o acabamento desse tipo de colar fique muito delicado e fique bem interessante, porque aqui se a gente pensar que eu usei somente cascalhos para fazer esse colar, ele ficou muito delicado. E vocês já devem ter visto pulseiras usando essa mesma técnica, colares longos de 80 centímetros, às vezes até 1,20 m, que dá para dar 3 voltas no pescoço. Então fica muito bonito, muito bacana. E é muito delicado. Então esse é um dos modelos que eu trouxe. Outro modelo também que é possível da gente trabalhar, por exemplo, é este aqui. Este aqui. Esse modelo é um modelo de colar, ele é um colar mais longo e que ele tem 2 ponteiras embaixo. Como é que eu trabalhei aqui nesse colar? Eu comecei com as pedras com pérola, gotinha, bolinha, depois uma moeda, e eu fui subindo com o mesmo trabalho das bolinhas, pérola, e aqui no meio do colar eu usei um detalhe de cascalho. Usei aqui e depois usei mesmo detalhe aqui de baixo, eu fiz a sequência aqui e repeti com cascalho. O nylon é um dos materiais mais difíceis de trabalhar com cascalho, porque os cascalhos ficam muito juntinhos. Então, se a gente tem os cascalhos muito diferentes, ele fica um colar muito irregular, fica muito ruim o acabamento. Então, uma maneira de trabalhar com nylon, quando a gente trabalha com os cascalhos, é separar os cascalhos. Você separa os cascalhos pequenos, os médios e os grandes. E isso vai fazer com que o colar fique com mais harmonia, eles fiquem todos parecidinhos. Eu queria saber de vocês trabalham com cascalho nas semijoias? Vocês utilizam o cascalho? Ah, bem, boa ideia, bem colorido. Isso, adoro colares coloridos. Eu acho que a gente tem que explorar muito as cores das pedras nas semijoias, fica bem legal. E também quando a gente trabalha
com o nylon é um dos materiais mais difíceis a gente usar o cascalho por isso, porque eles ficam muito encostadinhos. Então aqui, pessoal, que bom, deixa eu mostrar aqui. Eu ganhei de uma amiga minha esse colar, olha aqui, ó, falando no nylon, que ela simplesmente botou um fecho, acho que ele até é de bijuteria, mas o objetivo aqui é mostrar para vocês, olha aqui, ó, como é difícil quando a gente não separa os cascalhos, eles ficam com muito irregulares, ó. Ah, Rita, nunca usou o cascalho, fica bem interessante e o custo dele é muito bom, porque, por exemplo, eu até deixei marcado o preço em um deles, tá com preço, olha aqui, ó. Esse aqui eu paguei R$12,90, esse de quartzo rosa, mas eu vi assim que eles têm variação de R$9 até R$20, e se você consegue, em alguma promoção, dá para comprar até por um valor bem menor. Aproveitar bastante, depois, tenho vários fios, que beleza, isso mesmo, tem que aproveitar, porque o cascalho a gente compra, porque é um material teoricamente fácil de usar, e quando a gente vai usar, ele não é tão simples assim de trabalhar com cascalho. Então aqui voltando, ó, na hora que a gente não separa e coloca todos os tamanhos do jeito que vieram, eu acho que aqui ela só botou um fechinho, ela nem trabalhou, nem separou, acontece isso aqui, ó, e daí fica um acabamento muito ruim, não fica bonito quando a gente olha, e isso dificulta na hora da venda. Qual é o fio de metal e o número? Tu deve estar perguntando desse colar aqui. Eu estou usando o fio de aço inox. Ele é a espessura 30 milímetros. Eu estou gostando muito de trabalhar com aço inox, porque é um material também com custo bem mais acessível. A gente compra em rolo, então vem muita metragem naquele carretel que a gente compra. E é um material muito resistente. Tanto que me perguntaram se era considerado semi-joia. Sim, o aço inox é considerado uma semi-joia, porque existem até pinos, peças de aço cirúrgico que são usados em cirurgias, que ficam em contato com a nossa pele. Então, se a gente pensar que é um metal que ele é usado em cirurgias, ele é perfeito para encostar na nossa pele. E ele tem uma vantagem com relação à prata, que ele não escurece. A prata escurece, a gente limpa, mas esse metal aqui, o aço inox, não escurece. Deixa eu ver, comprei bastante cascalho com preço bem bom, mas tenho usado pouco. Isso mesmo, vou usar mais. Isso mesmo, Cecília, eu vou mostrar outros modelos em que eu misturo outras pedras com os cascalhos, daí fica também muito interessante. Ai, que legal, Isabel, tá treinando bastante com fio de aço, que beleza, é um material maravilhoso de trabalhar. Onde compro fio inox? Eu comprei no Mercado Livre, comprei na internet, porque aqui na minha cidade, na época que eu tinha as lojas, eu comprava numa ferragem, eu encomendava, nem existia internet na época, eles encomendavam, eu acho que de São Paulo, e vinha para cá. Agora, na época da pandemia, tudo fechou, e eu acabei pesquisando na internet, acabei encontrando esse fio de aço inox. É um fio usado para artesanato, tá? É bem interessante. Bom, vou continuar mostrando aqui os modelos. Depois eu tenho um outro modelo também no fio de nylon, em que eu usei um mini cascalho. Deixa eu botar aqui no busto para aparecer. É uma gravatinha, ela tem 1,10 m, ela dá 2 voltinhas, e daí aqui na frente, deixa eu ajeitar ela aqui. E aqui a gente dá aquele nozinho. Então aqui o que eu usei? Eu misturei a pérola, que é um jade verde, e eu misturei com mini cascalhos, são os cascalhos bem miúdos, é um cascalho de peridoto que eu misturei nesse colar. Alguém perguntando, o inox é sempre de 30? Eu encontrei o de 30 e encontrei o de 45. Os dois dá para trabalhar, eu trabalhei e comprei os dois. Só que o de 45, às vezes ele é um pouco mais duro, mas fica excelente para pedras maiores, que às vezes passa o nozinho da amarração, entra dentro do furinho, tem que ser um pouquinho mais grosso. Mas dá para trabalhar perfeitamente, tem que comprar o fio de aço inox mole, não o duro. O duro é para fazer molinha, a gente não consegue trabalhar, tem que ser o fio de aço mole. Muito bem, então aqui, essa aqui mostrando então que eu usei o mini cascalho
de peridoto para fazer essa gravatinha, que daí a gente pode fazer aquele nozinho. É uma opção quando a gente trabalha com o fio de nylon. E fica bem interessante. E fica um efeito bonito porque ele não destoa, mas daqui é um mini cascalho, não são todas as pedras que a gente encontra um mini cascalho. Depois um outro modelo que eu fiz que eu gostei muito, daí foi esse aqui, que eu misturei cascalho, aqui eu já começo a misturar. Misturei o cascalho com outros materiais. Precisa especificar se é aço inox mole? Sim, na hora que você for comprar na internet, ali na descrição, ou então tem que estar escrito mole, ou então você me envia a pergunta para o vendedor, pergunta para ele se é mole, se você consegue usar em artesanato. Certo, artesanato, porque até que você explique que é semi-joia às vezes é mais complicado, então eu coloquei ali que eu precisava fazer umas voltinhas e a pessoa respondeu e deu tudo certo. Então aqui eu tenho um outro modelo que eu usei cascalho e eu comecei a misturar com outros materiais. E eu gostei muito do efeito. Aqui eu fiz um pingentinho, uns cascalhinhos, fiz com detalhes em gota. E aqui em cima também tem moeda, tem bolinha. E eu gostei muito que ficou muito interessante e ficou rico de detalhes. Eu acho que isso é muito bonito. E para cima eu continuei utilizando cascalhos, praticamente só cascalhos. Usei bolinha aqui e o resto cascalhos. Só que aqui eu coloquei 2 cascalhos juntos. Porque às vezes quando a gente, conforme a técnica, por exemplo, essa aqui que é a técnica da contrapinagem, se a gente coloca um cascalho, às vezes ele fica muito distante um do outro. Então aqui para ficar mais cheinho, o que eu fiz? Eu encostei 2 cascalhinhos, sempre cuidando para ficarem de tamanhos parecidos. Eu acho que esse é um dos segredos para a gente trabalhar com o cascalho. E aqui na técnica da contrapinagem, que é aquela técnica que a gente faz as voltinhas no alfinete. E misturei essas cores lindas, que são o turquesa com coral, que são cores bem bonitas agora para o verão, que vendem sempre. Você já usou semente de açaí? Já usei semente de açaí. A semente de açaí eu acho bem interessante de trabalhar. Acho que às vezes ela é um pouco difícil também, porque às vezes ela não fica parelha, fica maiorzinha de um lado e de outro. Mas eu acho que o segredo também de trabalhar com a semente de açaí é bem parecida com o cascalho, é não deixá-las muito juntinhas. Se você tiver uma mais disparelho, não aparece que o furinho está mais para um lado ou para o outro. Mas acho lindo, adoro semente de açaí. Bom, depois o que mais que eu separei para mostrar? Eu separei essa pulseira, que é muito linda, toda feita de cascalho, de olho de tigre, também na técnica da contrapinagem. E aqui eu usei uma correntinha por dentro e fui prendendo os alfinetes com o cascalho olho de tigre. E aqui também eu selecionei, usei os cascalhos do mesmo tamanho, mais parecidinhos. Dá para fazer a contrapenagem no fio de aço inox? Não, não consigo fazer a contrapenagem no fio de aço inox, porque ele é mole. Se ele é muito duro, a gente não consegue virar porque ele é duro demais. Se ele é muito mole, o que acontece? A gente não consegue, você vai fechar a voltinha e ela vai abrir. Por isso que tem que ser essa técnica de amarração com fio de metal. Consegue trabalhar na contrapinagem se você comprar alfinete de aço inox. Daí sim é possível fazer a contrapinagem. Eu tenho um brinco que eu fiz com alfinete de aço inox e ficou muito bonito. Tem uma desvantagem só, é que eu acho que às vezes ele é duro de cortar. Então, se você for usar um alfinete de aço inox, usa um alicate mais antigo, porque se for um alicate novo, ele vai perder o fio. Mas dá para trabalhar assim, mas ele tem que ser um alfinete de aço inox. Que linda essa pulseira, linda mesmo, maravilhosa. E ela tem uma correntinha extensora, é um bracelete, né? Também feita com cascalho. Então, vou mostrar outra peça. Aqui eu fiz uma pulseira misturando moedas de olho de tigre. Aqui tem madeira, misturei madeira, a moeda olho de tigre, madeira,
cascalho e também pérola. E ficou muito linda, muito linda. E aqui no final, no acabamento, eu usei o conduíte, ela é feita com nylon e tem conduíte, correntinha extensora, tudo que a gente precisa para fazer um bom acabamento quando a gente trabalha com fio de nylon. Então, abrindo ela, ela é assim, ó. Ele é uma pulseira que tem as moedinhas de olho de tigre, usei madeirinha, pérola e também os cascalhos aqui juntinho da moeda. E ficou muito linda. E é um material que dá para misturar com outras pedras, e fica muito lindo, com outros formatos de pedra. Mais um modelo que eu vou mostrar para vocês. Eu quero saber se vocês fazem brinco, pulseira, se já usaram, se vocês gostam de usar cascalho, se acham difícil. E vou pedir para vocês compartilharem essa live e curtirem. Mandar coraçãozinho, porque daí o Instagram vai entender que esse conteúdo é útil e vai mandar essa live para outras pessoas. Então, curte ali aqui à direita no vídeo, tem o coraçãozinho, curte a live e compartilha para outras pessoas. Você usou o tip nessa pulseira última? Não, não usei o tip. Eu usei o contrapino. Deixa eu pôr meu óculos aqui, deixa eu ver se eu usei o tip. Eu usei um fixador para prender o conduíte aqui, mas o tipzinho não usei tip. Muito obrigada, Marcel, que gostou das peças. Obrigada, Cecília, que já compartilhou. Obrigada pelos corações que vocês estão curtindo. Muito obrigada, isso é ótimo, ajuda muito o canal, porque daí o Instagram entende que outras pessoas podem aproveitar esse conteúdo e ele divulga para mais pessoas. Que beleza! Então, curte, compartilha, que é muito bom. Certo, já compartilhou, beleza. Então, eu vou continuar mostrando outras peças. Vou mostrar agora brinco, para a gente sair um pouquinho das pulseiras e dos colares. Aqui eu tenho um brinquinho, que ele é todo feito com quartzo rosa aqui em cima de cascalho, quartzo rosa, e embaixo tem uma pérolazinha natural. E ele é uma basezinha compridinha. Eu adoro aquelas bases que tem um elinho atrás, que daí eu acho que fica um acabamento bem bonito na frente, porque não fica aparecendo os elos, gosto muito. E ele foi feito, aqui também tenho duas técnicas que eu usei. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Eu usei amarração com fio de metal para fazer esse brinco e ficou muito delicado. E aqui pode ser qualquer outro tipo de cascalho, pedrinha, que combina muito com as pérolas. Então aqui dá para fazer um brinco bem bonito, fazendo uma cachopinha, um cachinho de cascalhos, e aqui eu coloquei a pérola. Não precisaria, ele funcionaria também se fosse um brinquinho só assim, sem a pérolazinha, fica bem bonito. Que amor, Camille, vocês também são uns amores. Sábado de manhã, feriadão, e a gente tá aqui numa live falando sobre cascalhos de pedras naturais. Muito obrigada pelas curtidas, compartilhem a live, que vai ajudar muito, muito a divulgar o canal Laura de Cristal. Bom, outro brinco também que eu fiz, que eu gostei muito, foi um brinco. Esse brinco aqui é um brinco até mais antigo, que eu tenho já faz anos, eu acho que eu tenho quase 10 anos esse brinco, mas eu trouxe para mostrar para vocês. É uma gota com furo lateral, o furo dela é na horizontal, e daí eu trabalhei aqui ao redor do furinho, puxando aqui em direção à base, que eu fiz o detalhe de cascalho. E eu gostei muito, acho que ficou muito bonito. Ele é um brinco antigo que eu gosto muito e eu uso bastante. E aqui tá o par dele, ó. Eu vou botar os dois para mostrar para vocês. Você podia ensinar o acabamento com conduíte, não achei nada, ideia nenhuma. Boa sugestão, vou anotar as sugestões para poder fazer vídeos ensinando.
Ó, então aqui tá o brinco, exatamente, com a gota para baixo e o cascalho para cima. E ficou bem bonito, eu gosto muito. Agora agora eu vou mudar um pouquinho, vou mostrar um modelo bem delicado, que a gente também pode usar o cascalhinho para fazer as semijoias com pedras naturais, que é esse modelo de correntinha, em que eu botei um pingentinho, esse pingentinho tem até uma zirconiazinha aqui no meio, mas eu botei ao lado dos mini pingentinhos de cascalho, e eu gostei muito. Então, se você tem uma linha mais jovem, se você vende essa linha de correntinha, é uma maneira também de usar os cascalhos, fica bem interessante. Ah, olha só, a primeira venda da Camille foi um brinco de cascalho de jade vermelho, de cascalho de jade vermelho. Parabéns, Camille, parabéns, Cecília, que beleza, fico muito feliz. É tão bom, né, quando a gente faz as peças, as pessoas gostam e compram. Ai, parabéns, fico muito feliz. E que bom que tu já está utilizando o cascalho. Muito delicadinho esse aqui, bem fácil. Então, se você tem uma correntinha, aqui eu usei aquela contrargola normal e usei um pingentinho que eu tinha, que era um pingente banhadinho com zircônia e os cascalhos. Outra linha também dos delicados foi esse colar aqui. Na realidade é uma choker, que ela era para ser usado com outro colar. Deixa eu mostrar, com esse mesmo colar de correntinha. Peraí, vou fazer a composição delas aqui. Vou ver se eu consigo segurar. Então, aquele colar anterior, para ser usado junto com esse colar aqui, de cima, também todo feito com cascalhinho. Então, vou mostrar agora esse de cascalhinho. Ele é... Ah, tá. Agora as correntinhas resolveram se abraçar aqui no meio da live. Que beleza. Deu. Tudo bem, correntinhas. Ele é um colar bem delicado. Então, aqui o que eu fiz? Eu usei peças pequenininhas, misturei cristalzinho, misturei murano. Aqui eu tenho outro cristal e fiz bem delicadinho. Eles são bem pequenininhos. Só que para cima, para ele não ser todo de cascalhinho, eu usei uma correntinha banhada bem delicada. Ai, obrigada, que bom que vocês estão gostando. Pessoal, curtam o vídeo, compartilhem, que isso vai ajudar muito a divulgar o conteúdo para pessoas que gostam de semijoias, de pedras, e ajuda muito o canal da Laura Cristal. Então aqui... Ah, que legal! Quem sabe faz ao vivo, muito obrigada. São mais de 30 anos, eu fiz a conta esses dias, eu dizia assim, são quase 30 anos. Não, são mais de 30 anos criando, produzindo e vendendo semijoias com pedras naturais. E eu fico muito feliz, eu adoro as pedras, adoro a energia das pedras. E agora eu estou muito feliz que outras pessoas estão aproveitando tudo isso que eu ação aqui e falhou aqui na conexão. Então, voltando. Essa é uma pulseira que eu tenho um post até dela, e ela é toda feita com material banhado a prata. Aqui eu utilizei pérolas e cascalhos de quartzo rosa. Então, ela é muito delicada. Usei um pingentinho que eu comprei pronto, de quartzo rosa em formato de trevo, e com bolinha. E o interessante dessa pulseira que eu usei, aquela mola de pulseira, que é de aço inox. E daí fiz todo o acabamento em aço inox. E eu achei que ficou bem interessante. Na realidade é um bracelete, porque ela é larguinha, né? Mas ele é um material aço inox mais duro de trabalhar, mas dá para também fazer as semijoias, fica bem interessante. Então me digam, vocês gostam de trabalhar com cascalho? O que vocês fazem? Fazem brinco com cascalho? A Camille eu vi que vendeu já um brinco feito de cascalho, primeira venda dela, que eu fiquei muito feliz. Você dá ideias viáveis para todos os poderes aquisitivos. Muitas pessoas não podem comprar pedras muito caras. É verdade, isso é uma coisa muito importante, Margarete, que eu me preocupo. É tipo assim, pedras naturais são maravilhosas, eu acho que o melhor material que a gente tem para trabalhar, para fazer semijoia.
mas tem que ter um custo viável. Você pode fazer um colar de R$ 300, pode, 400, 200, mas o público talvez seja um pouco mais restrito que vai comprar aquele tipo de colar. Então você tem que ter peças mais caras, acho que tem que ter na sua coleção, mas você pode ter peças mais dia a dia, com preço mais acessível, que vende bastante também. Por exemplo, esse colar que eu estou usando aqui é um colar de gravatinha, de camurça, na realidade isso aqui é um couro ecológico, e aqui eu coloquei um pingente, é um jaspe com pérola, tem bolinhas e tem cascalhinhos. O que acontece na hora que eu faço um colar em que eu uso a camurça ou couro ecológico? Ele se torna mais econômico, porque vai ter o custo praticamente dos metais, a camurça e o couro é um preço muito econômico, e todo o material para fazer o pingente. Então a gente tem outras opções para fazer as semijoias e para poder vender com um preço bem interessante. E também eu acho uma coisa que eu acredito muito. Oi, vocês estão ouvindo? Oi, alguém botou aqui que travou. Podem me dizer se está indo, se vocês estão assistindo, se tá dando para enxergar, se vocês estão ouvindo. Eu estou vendo os coraçõezinhos. Podem me dar um retorno, escrever ali nos comentários para eu saber se tá sendo transmitido. Ah, aqui tá ok. Ai, que bom. Então tá normal, tá perfeito. Então, beleza, obrigada pelo retorno. Ah, voltou agora. Que bom, Thaís, que voltou. Deu uma caída, a internet tem isso, né? Às vezes ela vai e volta. Mas eu estava falando sobre esse colar de gravatinha, que é um modelo que fica mais econômico para a gente produzir e na hora de vender, porque as pedras são usadas aqui, aqui no finalzinho tem ponteirinha e tem a parte de metal. Então, eu acho muito importante ter modelos bem versáteis e com vários valores. Valores mais econômicos na coleção, de preço mais baixo, e pode ter, com certeza, colares de preço mais alto, porque tem público para esse tipo de colar também, pulseiras e brincos. E uma peça muito importante que a gente tem que ter nas nossas coleções são os brincos. Importante porque brinco vende muito. Na época que eu tinha minhas lojas, o item que eu mais vendia eram os brincos. Por quê? Colares, ok, são lindos, maravilhosos, mas eu tenho certeza, se vocês olharem na rua, vocês vão ver mais mulheres usando brinco do que colares. Então, a gente tem que apostar na produção de brincos, e pulseira também vende bastante. E aqui eu vou mostrar, então, continuando nos nossos 15 modelos de cascalho, utilizando cascalhos nas semijoias. Você já fez japamala? Não fiz ainda, mas eu vou fazer a japamala sim. Ela é feita com 108 contas, é isso? Mas eu vou fazer e vou mostrar uma japamala, que eu acho que é um material muito lindo. As bases de brinco, você consegue banhadas também? Sim. Atualmente eu estou comprando todas banhadas. Mas se você tiver uma produção maior, se você for produzir assim em série, não que são todos iguais, não é isso, mas assim em grande quantidade, o ideal é você futuramente ou agora comprar as peças em bruto, peças de montagem em bruto e mandar banhar. Daí o custo fica muito melhor. Certo, Lourdes, seja bem-vinda. E agora aqui então eu vou mostrar isso mesmo, 108 contas do japamala. Eu adoro japamala, mas eu nunca parei para fazer, mas vou fazer uma japamala ou várias e vou mostrar. Olha, hoje assim, japamala de pulso tem 27 contas, tem 54 de 108 contas. Muito obrigada, é isso mesmo, que bom, obrigada pela informação. Vou fazer assim. E mais um modelo, então, das semijoias com cascalho. O que eu fiz aqui? Aqui é um colar mais tradicional, de pérola, feito na técnica de amarração com fio de metal, e eu aqui embaixo coloquei cascalhos de cristal entre cada pérola. E aqui embaixo tem um pingentinho de coração de sodalita e tem também cascalhinho de sodalita aqui misturado. E esse colar é conjunto com essa pulseira que eu estou usando aqui. E ela é toda feita também com pérola e cascalho transparente de cristal de quartzo, pedra natural. E ficou bem interessante.
Então, esse é mais um modelo que é possível a gente fazer, utilizar os cascalhos. Misturar nas pernas e também aqui no pingentinho com o coração. Um outro modelo também que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. É um colar vermelho, todo feito com fio de aço inox, com arame de aço inox, com amarração de fio de metal. Ele até tem num dos posts se eu apareço também usando. E ele tem coral. Esse coral é comprado em lojas que só vendem coral autorizado. Ele até, eu acho que é reconstituído, alguma coisa assim. A gota também é coral e eu misturei com uma raulita vermelha. Então aqui o que eu fiz? Eu usei o coral, o cascalho, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil. Eu usei o cascalho, aqui tem 2 cascalhinhos, bolinha e cascalhinho. Então eu fiz um elemento maior aqui. E aqui eu usei ele sozinho, um cascalho maiorzinho. E fiz toda uma composição misturando cascalhos nessa peça. É um colar longo. E ficou bem bonito. Como você guarda as pedras e as sementes? Eu guardo as pedras depois que elas chegaram, por exemplo, aqui. Se eu peguei esse fio de quartzo rosa e eu abri ele, eu boto dentro de um saquinho e guardo numa caixa plástica com todas, por exemplo, quartzo rosas, as pedras próximas, uma em cada saquinho, com o preço de custo, tudo organizado, porque quando eu for trabalhar, eu sei que todas as peças cor-de-rosa estão juntas. E as sementes eu guardo separado, eu tenho um local, eu não tenho muito estoque de semente, que não é um material que eu uso muito. Então eu tenho separado também em saquinho em outra caixa plástica. Porque as sementes de açaí, elas têm que ser tratadas para não ter problema de dar nenhum fungo, bichinho. Então é importante que você compre semente de açaí tratada. E agora mais um modelinho. Esse aqui eu adoro. Esse colar é um colar que ele é longo, pode ser usado com 2 voltas. É possível colocar, por exemplo, um pingente nele. E ele é um colar em que eu fiz a técnica da contrapenagem. Aqui ele tá com o alfinete banhado a prata. E eu usei cristais, para quem gosta dos cristais, misturado com bolinhas e com cascalho. Então eu misturei cascalho. Aqui eu trabalhei com 2 cascalhinhos juntos de novo. E botei também um cascalhinho com 2 cristalzinhos, um em cima e um embaixo. E eu acho que ficou um efeito bem bonito, bem interessante. Porque é possível a gente misturar os cascalhos usando diversas técnicas. Então, se você prestar atenção aqui, eu mostrei vários modelos com várias técnicas, que é o que vai valorizar o cascalho. Porque se a gente enfiar tudo num fio só, num fio de nylon, ele é complicado, ele vai ficar todo meio tortinho. Mas se você usar outras técnicas para produzir, que é o caso da contrapenagem, aqui amarração com fio de metal, que é o nó de joalheiro, a gente já dá um toque diferente, ele já fica mais sofisticado. E ontem de noite comecei a fazer, mas depois eu não terminei, eu não trouxe, tentando usar o cascalho no encordoamento, que é aquela técnica que a gente faz um nozinho entre cada peça, cada pérola, cada conta. E depois, quando eu terminar, eu vou mostrar o colar feito com cascalho usando também essa técnica. Então, pessoal, curte o vídeo, curte aqui a live, compartilha, porque isso vai ajudar muito as outras pessoas a receberem essa live. Então, curte, manda coraçãozinho bem embaixo ali no vídeo e compartilha. O pessoal que está chegando, bem-vindo. Essa live eu vou tentar deixar gravada, se o Instagram deixar, vai ficar gravada, para depois quem não conseguiu assistir. E aqui esse colar, voltando, fiz toda uma combinação de cores também diferentes, já cores também que esse colar dá para ser usado em inverno e verão. Obrigada pelos likes, obrigada pelos corações. Isso é muito bom, ver que vocês estão gostando, é ótimo. A Camille, obrigada Camille, que amor. Então, continuando, falta esse, vou mostrar esse modelo e depois eu vou mostrar o último modelo, que é esse aqui.
Eu adoro esse colar. É um colar em que eu usei. Aqui eu tenho uma ametista em formato de moeda. Para cima eu fiz toda uma combinação com bolinhas, na técnica da contrapinagem, e usei correntinha para o final. Então eu não fiz ele todo de pedrinha para ficar um modelo mais delicado, mais leve. Porque tem isso, às vezes a gente não pode também usar todo o colar de pedras para ele não ficar tão pesado. Mas você pode fazer o acabamento de camurça para trás, de cordão encerado, cordão de seda, ficam lindos os acabamentos. E aqui, na parte do pingente, aqui embaixo, eu coloquei cascalhinhos misturados, cascalhinhos de olho de tigre, eles estão misturados, opa, de novo, deixa eu prender aqui para ficar mais fácil. Aqui tem uma gota, e aqui eu tenho os cascalhinhos misturados com bolinhas turquesa e com cristalzinho laranja. E ficou um efeito muito interessante, porque deu um toque e ele fica mais despojado. Eu adoro as combinações, adoro as misturas. Porque às vezes eu tenho visto as pessoas falarem para colocar o cascalho na parte de trás do colar. Pode ser uma opção, mas eu sempre penso assim, na hora que a gente for pôr o cascalho para trás, a gente tem que pôr algum elemento de cascalho mais na frente, porque daí isso dá uma harmonia na hora que a gente monta o colar. Então, esses foram os modelos que eu mostrei, as semi-joias utilizando os cascalhos. Tem muitas opções, tem muitas maneiras da gente trabalhar. Eu mostrei 15 modelos, mas tem o modelo que você quiser, que você usar a sua criatividade, que você ousar combinar materiais, utilizando a técnica certa para produzir. E isso é que vai dar o diferencial na hora que você for fazer o acabamento da sua semi-joia. Então, pessoal, muito obrigada. A live vai ficar, se eu conseguir, se o Instagram deixar, vai ficar gravada. E se eu agradeço muito as curtidas, os compartilhamentos. Muito bom, muito obrigada, Thaís. Eu que tenho muita gratidão de vocês estarem aqui no feriadão, no sábado de manhã. Muito obrigada. E daí eu espero vocês na próxima live. Se vocês quiserem me mandar sugestões para a próxima live, para mim facilita muito, porque daí eu consigo ter um conteúdo, colocar um conteúdo que vocês gostem, que fique bem interessante. Muito obrigada, Thaís, Isabel, eu que agradeço, obrigada, Margarete, Camille, um beijão para ti também. Beijo. Então, eu espero vocês na próxima live.